Hoje a entrevistada do Sofá da Força é a Agatha Bigarã, casada, empresária, mãe e tem muita história para contar para a gente. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Val. Muito bom te reencontrar e aqui no seu sofá, né, muito Olha bom. isso! Trabalhamos juntas no da Citroën, né, Sérgio Sim, Habib, aham, aquela sim. pressão É, total. mas uma escola também, né. Então, eu sou muito grata, porque apesar de ter passado anos, trabalhando muito, porque não foi só lá, né, eu trabalhei no ramo de automóvel 20 anos, o É, grupo SHC hoje, se eu tenho empresa e eu continuo com a empresa que faz 9 anos que eu sou empresária, aham, foi de tudo que eu aprendi com o Sérgio Habib. Então, assim, eu sou muito eu grata ao também. grupo SHC. Eu mudei muito, mas algumas coisas, alguma essência a gente não vai mudar, né, Agatha? Sim, exatamente. Na verdade, a essência, ela não pode ser um obstáculo, né. A essência é aquele ponto de partida que a gente tem, que é a nossa força, É, né. que nos motiva, né. Exatamente. Conta um pouquinho, como que você entrou no marketing, como que foi tudo isso? Bom, eu tô na área de marketing há mais de 20 anos, né, então, eu falo que eu nunca trabalhei com nenhuma outra coisa a não ser comunicação. Então meu primeiro emprego já foi numa agência de propaganda, e trabalhei com bastante com uma diversidade aí de marcas, o que faz a gente crescer bastante, né. Eu fui muito desse marketing tradicional de De outdoor, panfletagem. Aham. panfletagem, sampling, enfim. E aí hoje, a gente fez assim ó, zum, não deu nem tempo de a gente pensar, já estava no né, no online. Uhum. Mas eu tive muita dificuldade, porque eu fui só daqui mesmo, Sim, entendeu? Eu não tinha conhecimento, então eu fui errando e acertando. Como é sim. difícil, né? Conta, fala um É, eu pouquinho. falo também que eu vi o marketing digital nascer, né, porque eu também vim desse marketing tradicional. E esse marketing online hoje, ele possibilitou muitas coisas legais pra gente. Hoje em dia a gente conseguiu trazer para um custo mais baixo a mesma, a mesma performance, podemos assim dizer, né. Mas eu ainda acredito muito no marketing tradicional, viu, Val? Mas você não sente que tem resistência? Sabe por quê? Antes a gente, conseguia encher uma loja, tal, hoje a gente tem dificuldade até de falar com a pessoa por telefone. Aham, Você não sente sim. isso? Não, totalmente. É uma coisa geracional, né, a gente vem de uma geração que, nós somos totalmente analógicos e nós conhecemos o digital no nosso meio do caminho. Exato. E muita gente já nasceu no digital. Então criar conexão com essa nova geração, e nem falo só a geração Z, mas os millennials também, é Sim, muito mais difícil. sim. Então, quando você pensa em estratégias de marketing, do marketing tradicional, elas têm que ser adaptadas. Então, por que a gente não faz uma aproximação pelo WhatsApp ou via DM do Instagram? E hoje em dia o que funciona muito é o que a gente chama de comunidades, né, então quando eles se sentem inseridos ou convidados a fazer parte de algo, eles falam: isso daqui é para mim". Porque o marketing tradicional, na verdade, eu sempre falo que ele é a base. É o que eu falei, você tem as ferramentas do tradicional e você vai adaptar para o público que você está falando, né. Então, por exemplo, como que a gente vai comunicar daqui 30 anos, o Brasil vai ser o Brasil que eles vão chamar de Brasil prateado, que é o Brasil de idosos. Como que a gente vai falar com esses idosos? Não sei. Entendeu? A gente está Não tinha pensado caminhando, nisso. sim, então, e a gente está caminhando para uma geração de idosos muito mais saudáveis, né. Também tem essa, Então, se né. você pega uma pessoa de 50 anos como você, e uma de 50 anos de 30 anos atrás, elas são completamente diferentes, Totalmente diferente, é verdade. completamente. E nesse período e aí você trabalhou bastante em outros lugares, depois que você saiu da Citroën? Eu trabalhei no terceiro setor, né, dentro de um projeto social. Fiquei 5 anos como gerente de marketing e é um desafio, porque como que você vende filantropia, E aí? né? Conta pra É gente. muito desafiador, então eu tenho que pedir dinheiro, né, para uma causa, então eu tenho que mostrar o que está sendo feito, tem que ter uma prestação de contas, eu preciso mostrar que aquelas crianças mensalmente precisam de E ajuda. como que você impactou a vida dessas pessoas, Agatha? Olha, eu tenho certeza, eu vi muitas crianças, né, de um centro assistencial que tinha aqui no Heliópolis,
crescerem. O intuito maior do centro, o que que era? Era que essas crianças tivessem um lugar para estar no contraturno da escola. Então, ao invés delas ficarem em casa ou na rua, elas iam para o centro depois da escola. Então, eu vi muita gente, muita criança virando adolescente e arrumando seu primeiro emprego, sendo jovem aprendiz, trabalhando no próprio centro depois. Então, é uma coisa que no final das contas você fala: "Puxa, que legal, Que né?" gostoso. Exato. Minha maior vontade é de impactar vidas. Na Sim. verdade, eu quero do mesmo jeito que eu fui transformada, eu quero que outras pessoas se transformem também. É muito engraçado, né, quando a gente, encontra o nosso propósito dentro do nosso trabalho, ele fica muito mais leve. Não que ele não tenha seus desafios, né, os seus dias pesados, porque todo trabalho tem. Mas Sim. quando você encontra o propósito, ele te dá aquela motivação para você continuar, né. O propósito acaba virando uma cultura dentro da tua empresa. E Então, aí, quando vira cultura, é muito mais fácil de todo mundo abraçar. porque tem muita gente tendo muita dificuldade, entendeu? Tem, Vamos é. aproveitar esse momento que você está Vamos. bem inserida nesse Aham. mercado. É, uma coisa que eu sempre falo, Val, o principal erro é a comparação. A comparação é o erro que todo mundo tem cometido, assim, que paralisa as pessoas. Elas começam a divulgar o negócio delas, né, no online ali, nas redes sociais, e elas esquecem que primeiro que todo mundo tem um bastidor, e nem sempre os bastidores são bonitos. E segundo que teve um outro começo. Então, a comparação, ela rouba muito a coragem das pessoas. Então, uma É coisa que eu verdade. falo, não se compare. E outra coisa, não busque a perfeição. Ah, não, hoje eu não vou gravar porque eu tô com uma espinha. Ah, não, hoje eu não vou gravar porque eu tô com uma olheira. Não, tem que gravar assim mesmo, sabe? Passa um corretivo, põe uma maquiagem e vai. Ah, não, eu preciso estar pronta. Ninguém nasce pronto. A gente vai treinando e a gente vai chegando naquilo que é o que a gente quer. E outra, quanto mais humano você for, melhor você vai se conectar com as pessoas. As pessoas, se elas quisessem ver uma produção, elas assistem um filme. Nas redes sociais, elas querem pessoas reais. Que se conectam com algum assunto que eles Exatamente, que que eles que tem o interesse que têm deles, interesse. né. E uma coisa também que eu falo muito, que é a sua diferenciação, né. Então, um exemplo que eu sempre dou, então imagina que o mundo acordou e todo mundo tem a mesma especialidade que você. Vamos supor que você é uma médica. Todo mundo acordou e todo mundo é médico. Como que você vai se diferenciar? Qual que é o seu diferencial em um mundo onde todo mundo é médico? Que o seu diferencial seja dar um abraço no seu paciente a hora que ele entra no seu consultório. Então, buscar o seu diferencial e comunicar isso de uma forma que brilhe, Que que encante. encante, exatamente. É, o encantamento ainda faz a diferença, Faz né. muita, muita diferença. E no digital? No digital, principalmente, né, porque você pode, mostrar isso. Então vamos colocar que você é uma médica que abraça os seus pacientes, então você pode mostrar isso, olha, a sua empatia, o seu carinho com cada paciente, né, enfim, né, eu dei esse exemplo do abraço para ser um pouco mais prática, mas todo mundo tem um diferencial. Os bastidores de tudo isso, né. Você faz um tráfego pago e o que que você acha que diferencia os que recebem mais e o que recebe menos leads? O tráfego, eu falo muito que ele é um conjunto de coisas, tá? Então não adianta você ter um super conteúdo e você vai colocar um valor muito baixo lá. Ou o contrário, você está investindo muito e a pessoa chega num Instagram esquisito. Eu comparo muito tráfego pago com um corredor de shopping. Então, cada anúncio é uma lojinha. Então, pensa que você foi impactado por aquela vitrine e você, gostei, vou entrar nessa loja. Aí não tem ninguém para atender na loja, ou não tem estoque, ou a loja tá suja, ou a loja tá com um look de 1990. Só não, Não você é isso que eu sai. quero. Então, o que faz as pessoas ficarem num perfil dali impactado por um anúncio, é uma série de coisas. Um cliente chega e fala: "Eu quero fazer tráfego", eu falo: "Primeiro vamos fazer o seu conteúdo, vamos deixar a loja", que eu falo, né, a vitrine, a loja muito bem arrumada, e a gente faz. Aí eu pergunto: "Quem vai responder esse WhatsApp? Quem vai responder essa DM quando a pessoa mandar uma mensagem? Você tem estoque?". Então são muitas perguntas. O tráfego hoje, eh, ele foi muito ilusório.
E hoje ele só funciona quando todos esses pilares estão muito bem, encaminhados. Tem mais alguma dica digital para gente? Bom, eu acho que assim, comece, né, não espere estar tudo redondo, comece. Se você tem um conhecimento, faça disso um produto para você vender, né, e não desista, e tem que achar ali um propósito, porque estar no digital só por estar, também não é. Ele acaba sendo cansativo, ele vai sugar tuas forças, a tua energia. Lógico, quando você tem uma marca, um produto, um serviço, sempre é bom você conversar com alguém da área de comunicação para ele criar uma estratégia para você. Como que eu vou pegar a mesma estratégia de um médico e aplicar num político? Como que eu vou pegar a mesma estratégia de uma doceira e aplicar numa loja de roupa, né? Então, conversar com uma pessoa especialista ajuda bastante também, para ele nortear ali o, o caminho mais certo ali. Gente, olha que legal, que informação bacana. Primeiro, se você não sabe o que fazer, começa, antes de qualquer coisa. Segundo, vai aperfeiçoando, porque a gente vai aperfeiçoando conforme a gente vai fazendo, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Exato. Ah, ter um propósito. Quando eu comecei, eu não tinha nada, eu não tinha propósito, não tinha nada definido. E hoje eu tenho definido, hoje eu sei onde que eu quero estar, então foi no percurso, né. Exato. E teve momentos também que eu tive vontade de parar, e também não parei, graças a Uhum. Deus, porque hoje eu tô cada dia eu me sinto mais preparada para estar aqui junto com vocês, entendeu. Trazer gente para comunicar, para trazer alguma relevância. Com Então, certeza. é muito bom, muito bom. Uma comunicação correta que vende, ela precisa de 3 coisas: clareza, constância e verdade. Clareza é assim: para quem que eu estou vendendo? Quem é o meu público? Qual que é o meu produto? O que que é o meu diferencial? A constância é não parar, Não parar. não parar. Então, tá ali sempre, porque quem não é visto não é lembrado. Isso é a primeira lei da comunicação, e quem não é visto não é E lembrado. não adianta fazer só uma vez, né, tem que Não, não fazer adianta fazer sempre. uma vez, tem que fazer sempre, tem que fazer em todas as redes, se possível. Lógico, né, você tem que ver, minha rede, meu público tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no LinkedIn, e ter essa constância, e ter a verdade. Não adianta você criar um personagem. Chega uma hora que esse personagem, ele não tem mais o que entregar. É Você verdade. tem. Então você, com a sua verdade, sempre vai ter o que entregar. A troca com a audiência. Então tem muita coisa que alguém vai vir falar: "Val, fala sobre isso no seu próximo sofá". Só que isso só acontece se você for verdadeiro. No caminho, você vai entendendo o que que o seu público quer e o que você gosta de falar. Quantas e quantas vezes eu já criei conteúdo para agência, eu escrevi, 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 eu olhava e falava: "Nossa, não é sobre isso que eu quero falar", jogava tudo fora. Até eu achar sobre o que eu queria falar, demorou também, né. Mas a gente só encontra isso no caminho, que é É no com percurso. persistência. É, Exato. exato. É uma coisa que eu sempre falo, a essência, ela não é um obstáculo. A essência é aquilo que você precisa para pra continuar. Então, dentro do corporativo, eu acho que a gente melhorou muito, a gente está numa sociedade que caminha aí para uma igualdade cada vez maior, e isso é muito bom. Mas, eu acho que a mulher, ela tem algumas coisas que são insubstituíveis. A nossa sensibilidade, e não é sensibilidade: "Ai, chorona", não, é de você olhar para uma pessoa, um colaborador e falar: Essa pessoa não tá bem hoje, aconteceu alguma coisa". Você ter um tato maior para dar um feedback, né, mas também é o que eu falei, né, eu estava conversando antes da gente ligar as câmeras, eu não sento em nenhuma mesa em que as pessoas que eu não consiga falar de igual para igual com as pessoas, seja com o médico, com o prefeito, com quem for, porque eu sou muito segura daquilo que eu sei. Eu não sei de tudo, tenho trocas, mas do que eu sei eu sou muito segura, então eu sento com essa convicção e com essa segurança. Então isso é muito importante para uma mulher dentro do corporativo. Eu acho, você fala muito do autoconhecimento e eu acho isso muito importante, Val. Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente tem essa sensibilidade de entender, por exemplo,
Cara, hoje não é o meu dia de gravar. Hoje não é o dia nem de eu entrar nas redes sociais, porque se eu entrar e ver um comentário, mas assim, eu já vou chorar, já vou querer desistir. Porque qualquer flecha, qualquer palavra de uma pessoa pode fazer você começar a duvidar de quem você Sim, é, e você exatamente. não pode É, duvidar de e quem ainda você mais é. nas redes sociais, porque são anônimos, pessoas que não te conhecem e Também, que a qualquer momento elas podem ir lá e deixar um comentário que que vai vai te te. tirar. Então é importante essa busca do autoconhecimento, da inteligência emocional, para exatamente isso que você falou. Ok, eu não estou num dia muito bom hoje, mas quão rápido eu consigo me ressignificar nisso, É. né? Só tem isso se a gente se autoconhece. A gente sabe, não, hoje não é um dia muito legal para eu ligar a câmera e tentar. Porque se eu tentar uma vez e não conseguir, 2, 3, eu já vou querer desistir, eu já vou me desmotivar, aí eu já não vou querer mais fazer a semana inteira, né. Então esse autoconhecimento também é muito importante para quem está começando, para a pessoa entender meus dias bons e meus dias não tão bons. Nesses dias não tão bons, o que que eu posso fazer? Então eu vou ler, eu vou assistir um filme, eu vou me informar, eu vou buscar um conhecimento, eu não vou me arriscar, só que isso tem que durar um dia. Na Bíblia fala que a gente é vigiar e orai, não é Uhum. orar e vigiar, né. Exato, é. Então, quando você vigia o tempo todo, o que acontece? Que é o você está em tempo real com você mesmo, por isso que, o passado, a gente tem que visitar ele para ressignificar e não fazer as mesmas coisas, né. E o futuro, a gente tem que ir só para sonhar e ver o que que você vai fazer. Uhum. O maior parte do tempo, a gente tem que ficar aqui Aqui. e agora, Uhum. porque é o que vai ter. Porque amanhã você não sabe se você vai estar vivo, né, então você tem que ficar 70% no seu Presente. presente, 10% no seu passado e 20 no seu futuro, porque você nem sabe se você vai chegar lá. E aí eu quero saber de você, como que é com a sua filha? Qual que é o tempo que você tem com a sua filha? Como que você faz isso em dividir a Agatha empresária e a Agatha mãe? Eu lembro muito de você, muito elegante, correndo na concessionária para lá e para cá de salto alto, né. Não uso E mais salto alto. é. Mas a gente, como profissional, eu tinha algumas referências, assim, né, então eu olhava você, eu olhava minha gerente, eu falava: "Olha que mulheres fortes, né, aqui". E quando a gente se torna mãe, as nossas prioridades mudam, a nossa visão muda. Só que depois chega uma hora que você fala: "Espera aí, existe uma Agatha que também precisa de uma atenção, que ela não é só mãe, né, ela é empresária, ela precisa de força para isso, ela é uma pessoa que cuida dela". E você ter a sua empresa própria, você tem liberdade, né. E essa liberdade não tem preço, né, Uhum, porque aí você pode ter qualidade com a sua filha, exato. você pode ter qualidade para você, porque Uhum, às vezes a gente trabalha tanto que a gente nem acaba nem olhando para a gente mesmo, né. verdade. Hoje eu tenho um tempo de qualidade com a minha filha que eu falo que é um privilégio, né, então eu consigo levá-la na escola todos os dias, consigo buscar ela na escola todos os dias, nós jantamos juntas todos os dias, né, e nós temos ali um tempo de qualidade, que esse tempo de qualidade o que que é? Eu não estou no celular, não tem nada interrompendo e a gente está ali numa conversa, então às vezes é enquanto ela está tomando banho, é enquanto eu estou tomando banho, ou quando eu estou cozinhando eu chamo ela para vir cozinhar comigo, eh, é um momento em que a gente reforça. E uma psicopedagoga me ensinou uma coisa muito preciosa, que a criança fala com você, sobre assuntos sérios quando ela está brincando. Então sentar com a tua criança e brincar, e aí você: "Como foi seu dia? E seus amigos?". É nesse momento que ela tá tão entretida ali com o lúdico, que ela começa a soltar as coisas. É verdade, me falaram isso É. mesmo. E são poucos tempos que você tem que passar com seu filho, mas com Com qualidade qualidade, mesmo. exatamente. Então hoje eu tenho sim uma demanda muito grande de trabalho, né, de uma agenda, mas eu tenho o tempinho ali da Beatriz. Que delícia. Hoje eu tenho tempo para mim, que é o mais importante, Sim, tá. Eu estou em tudo em primeiro lugar. sim. Depois vem todo o resto. Então, porque se a gente não cuida da gente, a gente não consegue cuidar de mais De ninguém, ninguém, né. exatamente. Então, eu decidi que hoje eu cuido
da Valéria. Uhum. Eu fui para a Índia com a minha Que filha, legal. só eu e ela, Aham. e fazia anos que a gente não dormia juntas, Ah. e foi muito bom, porque teve muita troca, teve amor, teve troca de conhecimento, Sim. porque ela é muito inteligente, eu adoro estar com ela, então, assim, eu não tinha nada disso. E Uhum. hoje eu não me permito mais a não ter. Sim. Isso se chama liberdade. Verdade, Né? mas é uma coisa que a gente precisa de muita resiliência, porque vontade de desistir Então, vem porque eu sempre. falo que primeiro que a carreira do empresário é solo, né? Porque tem dificuldades, tem dia que não tem dinheiro no caixa para pagar a conta, Exatamente. Tem dia que você tem vontade de desistir. Sim. E tem uma frase que eu gosto muito, que é aquele, quando você estiver cansada, não desista, descanse, né? E nós, mulheres, nós temos uma demanda muito grande. Então, às vezes, a gente não quer desistir do nosso negócio, a gente só precisa descansar um pouco, né? Descansar a mente, parar. Então, isso eu aprendi bastante. Então, acho que isso faz parte também da resiliência. E eu acho que essa questão da excelência é uma coisa que me permeia muito. Eu sei que não dá pra gente ser perfeito, né? Jesus, ele nos deu a excelência. Então você pode fazer o seu excelente. Você não vai ser perfeito, perfeito é ele. Mas ele deu o dom da excelência pra gente. Quando a gente entrega o nosso excelente, dificilmente a gente vai ficar frustrado. Exatamente. Né? É desse jeito, em tudo que a gente faz. Exato. Tudo que você for fazer, se joga, faz o seu melhor, porque você vai ter o melhor resultado, entendeu? Exato. Se você fizer meia boca, você vai receber meia boca de resultado. É que, na verdade, hoje em dia, não sei se você percebe isso, Val, mas parece que as pessoas elas têm uma preguiça de viver, né? Elas têm uma preguiça, né? Eu tenho que fazer só até aqui, então eu vou até aqui. Parece que nem todo mundo tem essa ambição, uma ambição boa, né? De ir além, né? De fazer o bem feito, de fazer o excelente. Uma coisa que eu sempre falo pro meu time é: faça bem feito da primeira vez para você não ter que refazer, né? Então, quando você entende isso que você falou, de fazer o bem feito, né? Tudo fica mais Não, e o fácil. resultado é muito melhor, né? Sim. A gente tem o resultado que a gente espera. Exato. Então, tudo que você faz, que você fizer bem feito, é no relacionamento, é no trabalho, é na amizade, é em tudo, né? A gente fica, se a gente entrega um pouco, você vai receber um pouco. Se você se entregar inteiro, você vai receber tudo. Então, Agatha, agora vamos, bate-bola, jogo rápido. Empreender sozinha ou com sócia? Sozinha. Qual o hábito que te faz mais render no dia? Dormir bem. Algo que você diria para você mesma aos 20 anos? Vai treinar, minha filha. O que você aprendeu com o maior erro da sua carreira? Que nunca é o fim. Livro ou série que toda mulher deveria conhecer? Mulheres que correm com lobos. Qual a sua maior força como mulher empreendedora? Fé. Agatha, eu vou dar um presente da Clínica Dara, uma experiência para você vivenciar lá na nossa clínica e uma lembrancinha do Sofá da Fofa. Muito obrigada. Obrigada por participar. Obrigada.